Meus amigos, bem-vindos ao seu canal Ilumina. Eu sou Ronaldo Vicário e esta é a segunda parte do nosso bate-papo Ilumina sobre a privatização da Eletrobras. Se a gente acha que a agenda importante é essa agenda da transição energética, se a gente acha que nós devemos discutir a privatização sob essa perspectiva da transição energética, da descarbonização, da crise climática, enfim, do que está acontecendo de mais relevante no setor, o que seria discutir isso à vera? Então, vamos dar uma olhada aqui no que seria realmente discutir essas questões à vera, de acordo com aquilo que mais importante acontece no mundo. Olhamos bem, vamos dar uma olhada nesse slide aqui, porque eles trazem algumas coisas importantes. Então, sobre o que nós estamos falando? Olha bem, nós estamos falando sobre a mudança da base de recursos naturais. É por isso que essa mudança é radical, porque o que nós estamos mudando é justamente a base de recursos naturais. Nós estamos abandonando a base dos recursos naturais fósseis. Ou seja, a questão fundamental, aquilo que sintetiza a transição, é a descarbonização. O que move a descarbonização? Aí é que está a questão. Nota bem o seguinte, meu amigo, o motor da descarbonização é um motor ambiental e político. Ele não é um motor tecnológico e econômico, ele é um motor ambiental e político. Ele é um motor ambiental que é movido a partir do quê? Da crise climática, do aquecimento global, a necessidade de mitigar a crise climática, a necessidade de reduzir o aquecimento global. Então, o que detona o processo é o fator ambiental. Note bem, não é um fator energético, não é um fator que nasce no mundo da energia, é um fator que nasce no mundo das políticas ambientais. É a partir daqui que nasce a onda que vai chegar até o mundo da energia. Como é que essa onda bate no mundo da energia? Qual é a intensidade dessa onda? Depende do quê? Depende justamente da percepção da gravidade dessa crise climática, desse aquecimento global. Na medida em que a sociedade reconhece cada vez mais a gravidade desse processo e que alguma coisa tem que ser feita, e tem que ser feita urgentemente para enfrentar essa crise climática, é que surge o quê? Surge aquela pressão política a favor do quê? Da interdição da base de recursos naturais. E aqui está a essência da questão. Nota bem que é o seguinte, nós não estamos abandonando essa base de recursos naturais, os fósseis, porque nós encontramos uma base melhor. Nós estamos abandonando essa base porque essa base ela foi interditada. Interditada a partir do quê? A partir do reconhecimento político da gravidade da crise climática. É o reconhecimento da gravidade dessa crise climática, a necessidade de deter o aquecimento global, é que leva à interdição, à proibição, né? À penalização do uso dos recursos fósseis. Então, note bem, isso tem que ter muito claro na cabeça para não tentar transformar a descarbonização, a transição em alguma coisa fashion. Não é fashion, não é uma brincadeira, é algo extremamente grave. É que essa descarbonização tem como motor principal a dimensão ambiental e política. No limite, meus amigos, a transição ela é política. A velocidade, a profundidade depende muito disso aqui, ó, da percepção da gravidade. Porque quanto maior a percepção, maior a pressão política a favor do quê? Da interdição e, portanto, da aceleração da descarbonização. É sobre isso que a gente está falando, né? E, quando a gente fala em descarbonização, o que está colocado na mesa?
Tudo bem, o gás natural está colocado na mesa. O gás natural, quando você, por exemplo, como no caso americano, quando você tem uma base de carvão, a geração elétrica americana baseada em carvão, e você substitui o carvão pelo gás natural, tudo bem, isso é uma descarbonização. Você está tirando um combustível fóssil, que é o carvão, para colocar um outro combustível fóssil, só que esse combustível fóssil ele emite menos. Tudo bem, se você quiser, isso é uma descarbonização relativa. Agora, qual é o problema disso? Continua sendo fóssil, meu amigo. Isso significa que esse sujeito aqui terá que sair definitivamente mais lá na frente. Ótimo que ele substitua o carvão, ótimo que ele reduza as emissões, mas ele não é o cara que veio para ficar no jogo. Ele vai entrar no jogo e ele vai sair. Então, o gás natural não é solução para a descarbonização, né? É um atenuante para isso. O nuclear, tudo bem, nuclear é sinônimo de descarbonização. Nuclear não emite CO2. Qual é o grande problema do nuclear? É um eterno problema do nuclear, que é a questão da segurança. E isso pesa? Claro que pesa. Isso faz com que alguns países, Alemanha, não queremos nuclear. Itália, não queremos nuclear. Então, existem países que não querem o nuclear. Em função do quê? Da segurança. Ao passo que outros países, por exemplo, como a Inglaterra, não, tá certo, nós queremos o nuclear. Mas aí vem um segundo momento, né? Que é uma questão também muito associada a esse problema da segurança, que são os custos, né? E os riscos envolvidos em você implementar uma solução como essa. Não é isso? O que a gente pode dizer sobre o nuclear é que as plantas, elas sempre ficam mais caras do que foram projetadas inicialmente e também demoram mais tempo do que aquele que se esperava para construí-las. Então, o nuclear ele tem um problema para servir como uma solução genérica de descarbonização. Será em alguns países, outros não. O que sobra? O que sobra são os renováveis. Os renováveis acabaram se tornando sinônimos, né, da descarbonização. Então, descarbonização significa ampliar a participação das energias renováveis na matriz. Qual é o problema dos renováveis? É a intermitência. A intermitência é o problema dos renováveis, ou seja, a questão de que nós dependemos da natureza para ter disponibilidade o quê? Dessas fontes de energia. A gente vai ter vento quando estiver ventando. A gente vai ter sol quando estiver fazendo sol. Se parar de ventar, a gente deixa de ter a energia. Então, essa questão da intermitência é a questão mais difícil. Então, discutir descarbonização, na verdade, é discutir a intermitência. E por que a intermitência é um problema extremamente complicado? E que, na verdade, acaba definindo o quão é complicada a transição energética. Se a gente imagina que a gente construiu o nosso edifício elétrico sobre uma base de recursos naturais, nesse caso, a base fóssil, o que isso significa? Olha só, qual é a característica dessa base fóssil? Ela é uma base regular, contínua, estável. Essa é a característica dessa base que nós construímos esse edifício aqui. Quando a gente introduz uma base renovável, essa base renovável, ela é característica o quê? Caracterizada por quê? Pela irregularidade, pela descontinuidade. Então, o que acontece? Bom, aqui está ventando, né? Bom, reduziu, parou de ventar, voltou a ventar. Bom, está fazendo sol, parou de fazer sol. Bom, agora voltou a fazer sol. Enfim, essa irregularidade, essa característica da base renovável é que torna enorme o desafio de substituir essa base por essa base. Olha bem isso aqui, ó, que ficou. Como é que a gente coloca esse edifício elétrico não sobre essa base daqui, né? Não sobre essa base daqui, mas sobre essa base daqui. Esse que é o grande desafio, né? O que, na verdade, significa o quê? Aqui, que a gente tem que o quê? Preencher esses buracos, né?
preencher essas lacunas. Como é que a gente faz isso, né? Como é que você regulariza essa base, né? É 3 soluções básicas, né? Primeiro, centrais flexíveis, né? Quando você para de ventar, o que acontece? Entra plantas de geração que vão gerar no lugar daquele vento, né? E vão gerar no lugar daquele sol que parou, né? Então, centrais flexíveis, né? Centrais que entram rapidamente, que aumentam a carga rapidamente, que baixam a carga rapidamente, né? Então, uma solução para você regularizar uma base como essa, né, são justamente as centrais flexíveis, né? A outra solução é a estocagem. A estocagem é uma solução, né? Quando, na verdade, você reduzir o vento, quando você parar com o sol, você vai lá naquela energia que está estocada, naquela energia que está armazenada, pega essa energia e preenche justamente esses buracos, essas lacunas, né? A terceira solução é a rede, que, na verdade, o que é a solução, a rede, né? A rede é você jogar com a diversidade. A ideia de que você tem uma rede que é robusta, uma rede que cobre grandes territórios, de tal maneira que, dentro dessa enorme área continental que é coberta pela sua rede, em algum lugar está fazendo sol, em algum lugar está ventando, em algum lugar está chovendo, enfim. Então, jogando com a diversidade climática, a rede seria capaz, então, de preencher esses buracos, né? Ah, parou de ventar aqui, mas lá, não sei aonde, está ventando. Então, vamos trazer a energia desse lugar que está ventando, tá certo? Essa é a ideia da rede. Qual é o problema que você tem hoje com essas centrais, com estocagem, rede? É que todas essas soluções, elas têm custos hoje que são elevados, né? Tanto em termos de centrais, a solução, né, de geração, e aqui leia-se geração térmica, quanto a solução das estocagens e mesmo da rede, né, implica em investimentos significativos, pesados, quer dizer, o custo da regularização hoje, esses custos, eles são elevados, né? Então, esses custos acabam servindo assim como uma barreira para a expansão, né, para a maior participação das energias renováveis na matriz, né? O que coloca a questão é o seguinte, que é necessário inovação. A gente precisa inovar aqui nas centrais, a gente precisa inovar aqui na estocagem, a gente precisa inovar aqui na rede, de tal forma que a reduzir esses custos, né? E se a gente reduz os custos da regularização, o que acontece? Na verdade, a gente reduz o custo da transição, né? Então, é chave para reduzir o custo da transição as inovações nessas áreas aqui, das centrais, da escotagem, da rede, né? E o que é importante aí a gente ter muito claro, e aqui que, na verdade, é o buziles da situação, é isso aqui que torna difícil o jogo, é o seguinte: e o que acontece enquanto a inovação não vem, né? Enquanto esses custos da regularização são elevados, né? O que acontece? Acontece o seguinte, amigo, a gente vai ter que distribuir penalidades e incentivos. A gente vai ter que dar incentivos para as energias renováveis e vamos ter que penalizar os combustíveis fósseis. É isso aqui que a gente vai ter que fazer se a gente quiser ampliar a participação das renováveis na nossa matriz. Não tenha ilusão sobre isso. Do jeito que a coisa está hoje, sem inovação, com o que a gente tem hoje, é bastante custoso e é bastante difícil. Aí é aquela história, se é custoso, quem é que vai ficar com o custo? Então você começa a distribuir custos. É aquilo que a gente falou. Começa a ter as disputas. E as disputas se dão em torno disso aqui. Quem é que vai ser penalizado? Quem é que vai ser incentivado? Isso aqui é uma gestão política e institucional dos conflitos, senhores. Isso aqui não vai ser feito pelo mercado. Em função do que a gente já falou? Da dimensão das perdas. Da dimensão daquilo que a gente está falando. Então, o mercado não consegue falar isso. Ah, não, vamos fazer isso através do mercado. Esquece. Vai ser aqui.
na gestão política e institucional dos conflitos. Vai ser os estados, vão ser os estados, vão ser os governos que vão decidir esse pedaço, enquanto a inovação não vem. Então, essa discussão que teve agora, que acabamos de viver, né, sobre a taxação do sol, né, a taxação, o embate das distribuidoras junto com o pessoal da geração distribuída, etc., etc., acabamos de assistir isso no Brasil, estamos assistindo isso no Brasil, é a síntese disso aqui, meu amigo. São disputas, são conflitos que são geridos como? Institucionalmente, politicamente. Lamento, estamos condenados a isso. Acostume-se. É assim que o jogo da transição é jogado. Quem pode mais, chora mais. Quem pode menos, chora menos. Bom, o que acontece quando a gente imagina o caso brasileiro, né? O caso brasileiro aqui é bastante interessante, por quê? Porque a nossa base de recursos naturais é uma base hidráulica. Na verdade, ela é uma base irregular. Por quê? Porque é uma energia renovável, é uma energia intermitente. Nós temos energia elétrica quando temos água nos rios. Né? Tem mais chuva, mais águas nos rios, mais geração. Se chove menos, se seca, seca o rio, seca a geração. Então, na verdade, a nossa base histórica, uma base que nós adotamos desde a virada do século XIX para o século XX, quando a Light desembarcou aqui no Brasil, ela já foi fazer grandes barragens, explorar o nosso potencial hidrelétrico. A nossa base, ela sempre foi marcada pela intermitência. Como é que nós resolvemos isso? Tá bem, nós resolvemos da maneira como se resolve, como regulariza bases irregulares, bases renováveis. O que nós fizemos? Onde é que estão as nossas centrais flexíveis? As nossas hidrelétricas. As centrais hidrelétricas são as centrais mais flexíveis que você tem. Então, fizemos as centrais flexíveis, estocagem. Onde é que estava a nossa estocagem? Nossos grandes reservatórios. Então, olha só, nós sempre fomos modernos, se você quiser. Sempre tivemos enfrentando a questão da intermitência. Centrais flexíveis, estocagem através dos grandes reservatórios e a rede. Meus amigos, é o nosso sistema integrado nacional. O nosso sistema integrado nacional, sim, o sistema interconectado, que apenas um estado no Brasil, que é Roraima, não está conectado a esse sistema, aqui nós nos esbaldamos jogando na diversidade. Por quê? Porque quando está chovendo no Sudeste, não chove no Sul, ou quando está chovendo no Sul, não está chovendo no Nordeste, enfim. O que nós fizemos para lidar com isso aqui? Uma enorme caixa d'água, todos os reservatórios interconectados entre eles, nós temos isso, e jogando com a diversidade. Uma enorme caixa d'água, onde sempre, em algum lugar, está chovendo e está entrando água nessa caixa d'água. Então, se você quiser, nós já lidamos com esse problema da intermitência há muito tempo e encontramos uma solução para lidar justamente com essa intermitência. É por isso, como diz o Roberto Araújo, o sistema elétrico brasileiro ele é único no mundo, porque nós fomos o único país que teve que efetivamente enfrentar esse problema de ter uma base hidráulica, mas, acima de tudo, de ter um país que tinha uma diversidade climática, onde isso aqui, a rede, poderia jogar um papel muito importante, como joga até hoje. Então, essa aqui foi a solução brasileira. A nossa solução foi essa e nós construímos o nosso setor a partir daqui. O que acontece? Bom, como é que vai ser, então, a nossa transição, né? O que é que nós vamos fazer? Essa solução aqui, ela começou a dar problema por causa dos reservatórios. O que aconteceu no caso brasileiro? Nós começamos a ter uma série de restrições à expansão dos reservatórios. Então, a nossa capacidade de estocagem, a nossa capacidade de regular o fluxo, principalmente a partir do reservatório, foi caindo por uma série de questões. Questões políticas, questões ambientais, mas, evidentemente, as restrições eram muito grandes à construção dos reservatórios. Então, quando nós perdemos isso aqui,
que foram, na verdade, a nossa capacidade de estocagem, os nossos reservatórios, então é a partir daí que nós começamos a ter uma série de problemas e que se manifestam de uma série de maneiras que nós não vamos discutir aqui, tá certo? Mas aí, se essa questão de simplesmente se basear na base, né, nos recursos hidráulicos, apresentou restrições e dificuldades, qual é que vai ser a transição brasileira, né? Nós vamos sair da nossa base hidráulica e vamos para a base fóssil? Nós vamos fazer isso, como existem algumas propostas, como é a proposta da revolução do gás. Então, nós vamos sair da base hidráulica e nós vamos para a base fóssil. É isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos contra a corrente. Nós vamos liberalizar o uso dos combustíveis fósseis e vamos carbonizar a nossa matriz. É isso aqui que vai ser a transição brasileira? É essa que é a questão. Nós vamos numa direção ao contrário, né? Vamos ao contrário do que está indo o setor elétrico no mundo? É isso que nós vamos fazer? Ou não? Ou nós vamos olhar para o que temos e falar assim, olha só, por que eu não peço essa base hidráulica e vou para uma base hidráulica mais as novas renováveis? Por que ao invés de fazer esse caminho inverso, eu não radicalizo? Em função dos recursos que eu tenho, não, vou radicalizar. Vou radicalizar na descarbonização. Vou radicalizar nessa direção. Ou seja, eu vou na direção da interdição do uso dos combustíveis fósseis, vou na direção da descarbonização. Ou seja, vou dobrar a aposta da descarbonização. E por que eu posso fazer isso aqui? Por que eu posso construir uma base hidráulica mais novas, mais junto com as novas renováveis, que é eólica, solar? Por que eu posso pensar em fazer uma aposta como essa? Eu posso fazer uma aposta como essa pelo seguinte, meu amigo, é aquilo que nós já discutimos. O que você precisa que é fundamental para regularizar a base de energia renovável? Centrais flexíveis, eu tenho, são as hidrelétricas, são as mais flexíveis que você pode ter. Estocagem, eu tenho os reservatórios. Eu tenho uma capacidade de estocar mais de 40% da carga, mais de 40% da demanda. Nenhum país do mundo tem essa capacidade de estocagem que nós temos. Em terceiro lugar, eu tenho a rede, eu tenho o sistema interligado nacional. Eu tenho sim. Então, eu tenho um sistema que cobre todo o país, portanto, eu posso jogar com a diversidade. Então, quando eu olho isso aqui, eu falo assim, eu tenho todos aqueles elementos estratégicos e essenciais para quê? Para reduzir enormemente o custo da transição. Ou seja, a transição brasileira ela pode ter um custo muito mais baixo do que as outras transições. Por que os outros países? Simplesmente porque eu tenho elementos que esses países não têm. Principalmente, eu tenho uma enorme capacidade de estocagem. Então, eu tenho esses elementos. Eu posso fazer a transição brasileira uma transição completamente diferente, mas principalmente uma transição com custos muito menores. Agora, para fazer isso, esse que é o problema, eu preciso de coordenação. Eu preciso de centralização dos recursos. Para jogar pesado, para jogar um jogo como esse, de usar ao máximo esses elementos que eu tenho aqui, eu preciso de coordenação e centralização dos Estados. E preciso uma gestão pública dos interesses muito fortes, muito fortes. E para isso eu preciso da presença do Estado brasileiro. Ou seja, para reduzir os custos da transição, para jogar com tudo aquilo que eu tenho e que eu disponho, eu necessito do Estado brasileiro. E aí que está a questão. Qual é a proposta que está colocada na mesa? É justamente a saída do Estado do setor elétrico brasileiro. Ampliação do mercado livre, privatização, enfim, esse tipo de coisa. Essa que é a proposta. Se eu quiser jogar a Vera, se eu quiser transformar esses recursos que eu disponho hoje numa alavanca de desenvolvimento, de crescimento, de suprimento de energia elétrica barata, quando todo mundo vai ter energia elétrica, cara, se eu for jogar esse jogo daqui, eu preciso do Estado. E aí é que a gente vai no centro da questão. A Eletrobras detém hoje 44% da capacidade da geração hidráulica.
Ou seja, dessas centrais flexíveis aqui, quase metade dessas centrais flexíveis hidrelétricas estão na mão da Eletrobras. Quando você vai para a rede, 47% da transmissão, ou seja, dessa rede, está na mão da Eletrobras. E 50% da capacidade dos reservatórios, ou seja, metade da capacidade de estocagem está na mão de quem? Está na mão da Eletrobras. Ou seja, metade dos ativos estratégicos da transição, centrais flexíveis, rede e estocagem, metade desses ativos estratégicos estão na mão da Eletrobras. É exatamente esses ativos que você quer passar para a mão do mercado, para a mão da iniciativa privada. Você quer passar justamente para aqueles que não têm condição de gerir a transição. Você quer simplesmente fazer isso. Então, na verdade, a partir do momento que você faz isso, você simplesmente inviabiliza essa trajetória. Essa trajetória e exigir o quê? Mais Estado. E exigir mais Estado, mais coordenação, mais centralização, uma gestão pública dos interesses muito mais vigorosa, uma gestão política dos interesses muito mais vigorosa. Exige não essa Eletrobras que está aí, uma Eletrobras muito melhor do que essa que está aí. Avançar para frente, para quê? Para você justamente poder reduzir os custos da transição brasileira. Vocês já pararam para imaginar o que é? Como serão os custos da transição brasileira num país desigual como o nosso? Como vai ser esse processo? Então, aqui você tem a chave para reduzir esses custos. E o que você está fazendo? Você está justamente, através da privatização da Eletrobras, jogando fora essa chave. Na verdade, você está jogando fora o seu futuro. Então, de fato, privatizar a Eletrobras é simplesmente abrir mão do futuro, porque é justamente abrir mão dessa transição com custo menor. Então você vê, meu amigo, que quando você discute a privatização da Eletrobras, na perspectiva daquilo que está acontecendo de mais dramático no mundo, do maior desafio do setor elétrico no mundo, a conclusão que você chega é essa. Se a gente privatizar a Eletrobras, a gente está simplesmente jogando fora o nosso futuro. A gente está abrindo mão de ter uma transição com custos menores. Nós estamos simplesmente queimando os nossos ativos estratégicos. Nós estamos pegando esses ativos estratégicos e estamos colocando na mão do mercado para que esse mercado possa especular com esses ativos estratégicos. Então, muita gente vai ganhar. Na verdade, não muito, né? Pouca gente vai ganhar muito com esses ativos estratégicos e muitos vão perder muito na transição. Então, o que a gente está falando é sobre esse processo complexo, esse processo que é difícil, esse processo que não tem nada de fácil. Então, é necessário que a gente encare isso com uma maior seriedade, mas eu acho que, acima de tudo, com uma maior responsabilidade. Então, essa que é o que nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês. Privatizar a Eletrobras é um equívoco enorme nesse momento e que simplesmente sacrifica o nosso futuro. Acima de tudo, sacrifica a possibilidade de que a gente possa ter um futuro melhor. Bom, meus amigos, nós voltaremos a esse tema, sem dúvida, porque é um tema muito importante, que é a privatização da Eletrobras, e, sem dúvida, vamos nos encontrar em outro programa do seu canal Olimena. Muito obrigado
pela atenção.